Kohberger's decision. Bryan Kohberger. Bryan Kohberger. Kohberger's online searches. Bryan Kohberger's phone. Bryan Kohberger sentencing. Oi, meu nome é Thaís e hoje eu quero explorar com você em detalhes como foi a vida dele. Ao longo da pesquisa que eu fiz sobre ele, deu pra perceber que ele era um cara que passou a vida sendo rejeitado pelas pessoas, em vários aspectos. Tentativa de relacionamento amoroso, no ambiente profissional, nas amizades. Nunca se falou em histórico de abuso por parte dos pais. Pelo contrário, parecia que ele tinha uma família bem estruturada. Ele nasceu em 21 de novembro de 94, no estado da Pensilvânia, numa cidade chamada Albrightsville. Ele tinha 28 anos na época do crime. O filho caçula de uma família de 3 irmãos, ele e mais 2 irmãs. O pai dele trabalhava como um faz-tudo e a mãe dele era professora substituta. Os colegas da escola dele lembram dele como um cara quieto, mais gordinho, falam que ele sofria bullying na escola por causa disso. Ele supostamente chegou a pesar 136 quilos no ensino médio. Sempre se sentava na frente da sala e geralmente ficava na dele. Um amigo da escola do Bryan comentou que lembrava dele ser esquisito e reservado. Mas eles dois andavam juntos com certa frequência. Eles jogavam videogame, gostavam de observar a natureza. Esse, inclusive, é um ponto que o Bryan traz muito ao longo da vida dele, essa relação que ele tem com a natureza. Inclusive, o álibi dele era de que no dia do crime ele estava observando as estrelas, sozinho de madrugada. Meio fraco nesse álibi. Ele falou também que o Bryan tinha um ótimo senso de humor, que considerava ele sagaz e muito observador. No último ano do ensino médio, o Bryan perdeu 45 quilos. Ele foi hospitalizado devido a um transtorno alimentar e não ficou claro qual, então pode ser anorexia ou bulimia, não sei. E ele também foi submetido a uma cirurgia plástica, já que ele tinha muita pele sobrando depois de perder tanto peso, né? Então, nessa época ele se envolveu com as drogas, mais especificamente heroína. Ao longo do tempo é dito que o comportamento dele mudou bastante, os amigos que ele tinha começaram a se afastar, inclusive o que jogava videogame com ele. Amigos relatam que ele passou a praticar bullying com outras pessoas, o que dizem, o sonho do oprimido é ser opressor. A tia dele comentou que ele era obcecado com o veganismo ao ponto de fazer com que ela e o tio dele comprassem panelas novas que nunca tinham cozinhado carne para fazer a comida dele. Ele não comeria de uma panela que já tivesse cozinhado carne antes, em nenhuma hipótese. Essa história com a alimentação aparece também em um fórum que eu encontrei, onde ele relata o problema que ele tinha com Snow Vision, ou síndrome da neve visual. Ser eu é ter essa horrível doença que me foi dada. Penso nisso enquanto sucumbo ao sono, mas vejo uma grande intensidade de chiado preto, amarelo, branco. Isso faz minha mente estalar e mal consigo me manter nos limites da realidade. É como se o zumbido nos meus ouvidos e a névoa na minha visão fossem simplesmente todos os demônios na minha cabeça zombando de mim. Adormeço, mas acordo rapidamente com gritos sangrentos. Isso está realmente aqui? Tenho algum dano cerebral? Não? Então, por que sou assim? Tenho esses pensamentos todos na minha cabeça. Procuro alguém que se relacione comigo, mas todos me olham de cima. Ninguém consegue se relacionar. Quando tento ler, de repente meus olhos olham direto através das palavras. Quando olho para cima, vejo pontos azuis perto do centro da minha visão. Quando me sinto um pouco calmo, fica difícil respirar e vejo pontos brilhantes na minha visão. Nada do que faço é prazeroso. Ele tinha em torno de 15 anos nessa época. O Snow Vision é um distúrbio neurológico raro em que a pessoa vê pontos brancos, como se fosse neve ou estática de televisão, o olho aberto ou fechado. Os sintomas desse distúrbio incluem chuva ou neve constante na visão, pós-imagens, halos, sensibilidade à luz, cefaleia, ansiedade, zumbido. Nesse post ele diz ter encontrado a cura para esse distúrbio, que até hoje não tem cura, e que essa cura estava relacionada à alimentação. Muito possivelmente o fato de ele ter se tornado um vegano foi por causa desse problema que ele teve desde que ele era adolescente. Uma menina chamada Kim Kennelly, que estudou com Bryan no ensino fundamental, entrou em contato com o FBI depois que ele foi preso para falar o que ela sabia sobre ele.
A mãe dela fala que o Kohberger ficou incansável indo atrás da menina, deixava com muita frequência carta de amor no armário dela. Ele falava coisas do tipo: Kim, eu acho você muito bonita. A Kim então respondia pra ele deixar ela em paz. E uma hora ele ficou de coração partido. Ela virou líder de torcida. E tem alguns outros depoimentos de pessoas daquela época que confirmaram que as meninas mais populares da escola tiravam onda com a cara dele. Em 2011, quando ele fazia o 2º ano do ensino médio, ele fez parte de um programa em que estudantes têm oportunidade de conhecer algumas profissões, tipo um Senai da vida. Daí ele quis estar nas aulas sobre policiamento. Uma antiga administradora da instituição, chamada Tânia Carmela, disse que ele levava as aulas muito a sério e que ele era o líder da turma. Ele tinha um sonho de se tornar um Ranger do exército americano. Esse sonho foi interrompido quando as alunas fizeram uma queixa formal sobre ele e ele foi expulso do programa. Se ele gostasse de uma menina e essa menina não gostasse dele, ele não entendia por que ou não aceitava ela dizer não. Isso fez com que ele pegasse fama de esquisito e coisas do tipo. Depois que ele saiu do curso, ele passou a trabalhar numa espécie de pesca e pague, onde ele limpava os peixes que as outras pessoas pescavam, né? O patrão dele na época, chamado Charles Conklin, disse que ele não era muito simpático com os clientes e também não cortava os peixes do jeito certo. E ele não conseguia manter contato visual com os clientes. Então ele foi demitido desse emprego também. Well, first of all, our records show he was in our employment for 4 months, but he probably only worked about 20 days for us. And as far as filleting fish, he never got proficient at it. So we bring kids in and train them, and until they're good enough, we don't allow them to do customers' fish. So he probably only practiced filleting maybe 8 to 10 days out of those 20 days. Another part of their job is to be friendly to customers, to help people fish. So after he was here several times, it became obvious to me that this job just wasn't for him. He wasn't able to make eye contact with customers and be friendly to them. Em 2013, ele se formou no ensino médio, ainda quando estava na Pensilvânia. E aí, em 2016, ele começou a trabalhar de segurança em um colégio. Nesse período, ele supostamente teria se livrado do vício em drogas que ele tinha. Em 2018, ele recebeu créditos por ter ajudado a salvar uma vida de uma funcionária da escola depois de uma emergência médica. E em 2021, ele pediu demissão depois de muitas queixas que foram feitas sobre ele mais uma vez. Em 2018, ele iniciou um curso de tecnólogo de psicologia. Ele era membro de uma fraternidade e era treinado para oferecer suporte psicológico para outros estudantes. Em 2020, Brian se tornou bacharel em criminologia pela Universidade de DeSales, na Pensilvânia. Ele estudou com uma renomada psicóloga forense chamada Catherine Hemsland, responsável por entrevistar o serial killer BTK, e co-escreveu um livro sobre ele. I met him in the fall of 2018 when he came to DeSales University. He had an associate's degree and he was going to get into our 4-year program as a psychology major. He selected the forensic track, which made him an advisee for me because I managed the forensic track. And he was also in my class that semester. He seemed like eager to be in the classroom. He was polite. He was respectful, intense, and curious. And there was no reason for me to think that he was anything other than someone who was really interested in this potential career. I think just the idea of wanting to study offenders and what their thought process was, how they felt about their crimes, wanting to study that and then finding out that this is a person who then is now saying he's guilty of doing these things. I have to look at the framework of what I taught and wonder, did I inspire him in some way? Did I, but I can't second guess that because I may have inspired somebody else to become an FBI agent. Na faculdade, os estudantes diziam que ele preferia trabalhar sozinho, que ele era meio esquisito, mas um cara legal, ficava muito na dele. Falavam que ele era profundamente interessado em criminologia e que ele falava bastante em classe, mas quase nunca interagia fora da sala de aula. Era o tipo de aluno que corrigia professor e se preocupava com os mínimos detalhes. Ele tinha uma preocupação de sempre se mostrar como a pessoa mais inteligente da sala.
Ele escreveu uma redação ao se candidatar para um estágio no Departamento de Polícia de Pullman, em abril de 2022. No texto, ele demonstrava interesse em ajudar as agências de áreas rurais a coletar e analisar dados tecnológicos de forma mais eficaz. Ele foi um dos 4 candidatos à vaga, entrevistados pelo chefe Jenkins. Ele não conseguiu a posição e há rumores de que 2 mulheres conseguiram no lugar dele. Mais uma vez, ele foi rejeitado pela polícia. You actually interviewed Brian Kohberger. He applied to be an intern with your department while he was getting his PhD in criminology in Pullman. What was your take on him when he came into your office? One thing that I was looking for in particular was someone who can develop a sense of trust and rapport with my staff. That's a very important quality in order to be a researcher embedded in a police department because it's very tough to make inroads into law enforcement when you're considered an outsider, particularly from academia. And he was not particularly personable. He didn't speak in a fluid or conversational manner. And so I just felt like he would not be able to establish that trust and rapport needed to be an effective researcher in the police department. Yeah, thankfully you didn't select him, Chief, because just imagine if you had. Right, yeah, one of the best decisions I've ever made, I think. Em 2022, ele começou seu doutorado em criminologia na Universidade de Washington, em Pullman. Ele também trabalhava como assistente de professor. Ele morava num apartamento que ficava na universidade e os vizinhos dele falavam que às vezes ele estava muito falante e eles até evitavam cruzar com ele quando viam. O Brian era menos amigável com um casal que morava abaixo do apartamento dele. Esse casal contou que ele andava de um lado pro outro da casa e às vezes ligava o triturador de lixo até 4 da manhã. Quase um mês antes dos assassinatos, o FBI descobriu o conteúdo de busca do celular de Brian. Ele pesquisou sobre Ted Bundy, sobre como identificar um sociopata na universidade, se um psicopata pode se comportar bem socialmente. Pesquisou seu próprio nome por 4 vezes ao longo do mês. As buscas dele envolvendo conteúdo adulto continham as palavras forçado, drogada, inconsciente, dormindo. Isso aqui são evidências? Não. São fatos circunstanciais. Mas é muito fato circunstancial, né? Tudo bem, ele fazia um curso de criminologia, ele podia estar fazendo pesquisas relacionadas à faculdade dele. Mas será que tava? Ele faz essas perguntas na mesma hora que tá googando o próprio nome, fazendo um Google search ali, sabe? Então, assim, se a gente olhasse isso aqui, não ia ter valor judicial nenhum, mas juntando tudo, bem esquisito, né? Ele voltou para Pensilvânia dirigindo o carro com o pai dele no banco do passageiro no dia 15 de dezembro para as festas do fim de ano. No dia 19 de dezembro, ele foi demitido da posição de professor dele porque ele não cumpriu as normas de comportamento da universidade. Mais uma vez, ele tinha discussões frequentes com o professor, que era seu chefe, e ele exibia comportamento preocupante perto de estudantes mulheres, incluindo uma alegação de que teria seguido uma delas até o carro. Uma colega contou à polícia que acreditava que Brian tentou usar sua autoridade como assistente para interagir de forma inadequada com alunas. A relação de Brian com as mulheres passava uma vibe meio incel. Uma testemunha falou que ele conversava com frequência sobre querer uma namorada e que eles discutiram esse assunto em muitas ocasiões. Documentos que foram liberados pela polícia mostram uma troca de mensagem entre professores da Universidade de Washington, onde ele trabalhava. A mensagem dizia o seguinte: nós precisamos fazer uma intervenção com Kohberger. Ela vai tentar reunir informações, mas aparentemente ele teve comportamentos inadequados com muitas das nossas estudantes. A polícia também liberou a declaração de uma testemunha que contou ter tido um encontro com Brian depois deles terem dado match no Tinder. No encontro, ela falou que eles estavam conversando sobre filmes de terror e o Brian perguntou para ela como é que ela achava que seria o pior jeito de morrer. Normal, primeiro encontro, gente. Ela respondeu que achava que seria com faca. E aí ele perguntou, tipo um acabar? De novo, circunstancial, mas... Meu amigo...
E aí a menina não sabia o que era o Makabar, né? É muito específico. Então ela precisou pesquisar no Google e depois que ela achou esquisitíssimo esse papo, nunca mais falou com ele. Outra mulher que estudava com ele na universidade se deparou com a foto dela e das amigas no celular de Brian enquanto ela viu uma reportagem sobre ele. Ela falou que sequer sabia que essa foto existia. Disse que ele costumava se sentar perto dela durante as aulas. Quando ele dava aulas e aplicava os testes, os alunos comentavam que ele tinha um critério muito difícil de ser atingido para eles receberem nota máxima. A turma inteira reclamava disso, mas no geral ele pegava mais pesado com as notas das mulheres. Uma das estudantes fala que depois dos assassinatos ele passou a dar nota alta para todo mundo, como se ele não ligasse mais ou como se ele tivesse com a cabeça preocupada com outra coisa. Apesar desse comportamento esquisito com mulheres e apesar do crime que ele cometeu, ele já estava recebendo cartas de mulheres na cadeia. Nunca falha. Essa mulher chamada Britney postou no Facebook que estava enviando cartas para ele, mas não sabia se as cartas estavam sendo interceptadas. Ela descreveu o Brian como sendo um homem perfeito para ela, sua alma gêmea. Vou deixar um vídeo aqui para vocês, se você quiser entender por que isso acontece em todo caso high profile assim. Ele foi indiciado por 4 acusações de homicídio e 1 acusação de invasão. Ele não se declarou culpado nem inocente. Quando é assim, o juiz não pode dizer que a pessoa é culpada. Ele tem que declarar o réu inocente. É a lei. Inocente até que se prove o contrário. Mas aí a pena de morte entrou em discussão. Era isso que a promotoria ia pedir. O julgamento dele, então, precisou ser transferido para outra cidade, porque a defesa argumentou que ia ter muito viés do júri na cidade de Moscou e as pessoas não conseguiriam se manter imparciais. E aí o juiz acatou a decisão e o julgamento foi movido para Boise, também em Idaho. Em 2024, a casa de número 1122 da Road King, que tinha sido doada para a universidade pelos donos, ela foi demolida. Como o julgamento ainda não tinha acontecido e talvez os jurados precisassem visitar o lugar para ter noção do que aconteceu, uma maquete foi feita para esse propósito, que é essa daqui que vocês estão vendo agora. O julgamento foi marcado para o dia 11 de agosto de 2025. A seleção do júri foi marcada para o dia 30 de julho de 2025. Tem uma questão importante nessa seleção. Nos Estados Unidos é preciso um processo mais rigoroso para selecionar essas pessoas quando a pena de morte está em jogo. Ainda que sejam contra a pena de morte, as pessoas precisam estar abertas a qualquer possibilidade de pena. O que significa? É muito difícil para as pessoas de algumas religiões, algumas mulheres ou pessoas negras em geral serem selecionadas para compor esse júri, porque historicamente são pessoas que normalmente se opõem à pena de morte. Então, o que se vê em maioria num júri como esse são homens brancos, e o resultado nesses casos são, na maior parte, condenando o réu à sentença máxima. Então, antes do julgamento acontecer, numa reviravolta no caso, em 2 de julho de 2025, o Brian mudou o depoimento dele. Ele assumiu a culpa em troca de pegar a prisão perpétua para não receber a pena de morte, e o acordo foi feito com a promotoria. Do you understand that by pleading guilty, the state no longer has to prove those things because you're admitting those things are true? Yes. Let me ask you, did you, on November 13th, 2022, enter the residence at 1122 King Road in Moscow, Idaho, with the intent to commit the felony crime of murder? Yes. Did you, on November 13th, 2022, in Latah County, state of Idaho, kill and murder Madison Mogen, a human being? Yes. Did you, on or about that same date in Moscow, Idaho, kill and murder Kaylee Gonzalez, a human being? Yes. And did you, on that same date in Moscow, Idaho, kill and murder Xana Kernodle, a human being? Yes. And then on or about November 13th, 2022, again in Latah County, Idaho, did you kill and murder Ethan Chapin, a human being? Yes. Por mais que haja evidências suficientes para que Brian Kohberger seja o real culpado, e por mais que ele tenha recebido uma sentença de prisão perpétua e vá apodrecer na prisão como ele merece, existe uma imensa sensação de incompletude nesse caso. Por quê? Por que ele matou esses 4 jovens? Por que ele poupou a vida da Dylan? Por que ele escolheu aquela casa? Foi uma coisa aleatória?
Parece impossível, depois de todas as coisas que a gente viu aqui, ele não ter tido algum motivador para cometer essa barbaridade. E com base no que a gente pôde ver sobre a vida dele, o motivador deve ter muita relação com obtenção de controle, de poder, de dominação, já que ele não conseguia isso de outras formas. Há menos de uma semana, a polícia teve uma coletiva de imprensa na qual ela diz com todas as letras que eles procuraram por tudo que é canto, mas eles não encontraram nenhum vestígio que indicasse qual teria sido a motivação do crime. O assassino recebeu a sentença dele. Quando foi dada a chance para que ele falasse algo, ele se limitou a 3 palavras. I respectfully decline. Pode ser que um tempo de cadeia e um pouco de esquecimento, tanto da população quanto da mídia, faça ele querer falar para aparecer de novo, né? E ganhar atenção, como fez o Ted Bundy, quem ele parecia admirar e de certa forma até se comparar. Pode ser que esse motivo morra com ele. A gente pode nunca saber o que realmente fez com que ele agisse naquela madrugada. Que a gente possa esquecer um pouco do nome dele e lembrar do nome das pessoas que perderam as vidas por sei lá que motivo. Esse é o presidiário 163214. E ele vai ser conhecido assim pelo resto da vida dele. E eu não imagino que vai ser uma vida muito longa na prisão. So sit up straight when I talk to you. How do you find it enjoyable to stargaze with such a severe case of visual snow? You wanted so badly to be different, to be special, to be better, to be deep, to be mysterious. You found yourself thinking you were better than everyone else, and you thought you could figure out the human psyche and see through it, all while tweaked out on heroin. Lurking in the shadows made you feel powerful because no one ever paid you any attention in the light. You thought you were exceptional, all because of a grade on a paper. You thought you were elite because your online IQ test from 2010 told you so. All of that effort just to seem important. It's desperate. There is a name for your condition, though. Your inflated ego just didn't allow you to see it. Wannabe. You act like no one could ever understand your mind, but the truth is you're basic. You're a textbook case of insecurity disguised as control. Your patterns are predictable. Your motives are shallow. You are not profound. You're pathetic. You aren't special or deep, not mysterious or exceptional. Don't ever get it twisted again. No one is scared of you today. No one is intimidated by you. No one is impressed by you. No one thinks that you are important. You orchestrated this like you thought you were God. Now look at you, begging a courtroom for scraps. You spent months preparing, and still all it took was my sister in a sheath. You work so hard to seem dangerous, but real control doesn't have to prove itself. The truth is, the scariest part about you is how painfully average you turned out to be. Let me be very clear. Don't ever try to convince yourself you mattered just because someone finally said your name out loud. I see through you. You want the truth? Here's the one you'll hate the most. If you hadn't attacked them in their sleep, in the middle of the night, like a pedophile, Kaylee would have kicked your fucking ass. Thank you. Se você curtiu, curte aí.